E os setores funcionando, né? Depois de 4 jogos sem vitórias, a defesa sofrendo muitos gols nos últimos jogos. E o Atlético teve um conjunto funcionando, né? A defesa parou o Flamengo com boas atuações de quase todo mundo ali. O goleiro Everson se destacando em defesas difíceis. O Igor Rabelo também apareceu como novidade no time, fez um trio ali com o Hever e com o Júnior Alonso. O Guga também, uma partida segura, né? Um jogador muito consistente. E o Galo no ataque também efetivo. Já no início do jogo, com 2 chances, 2 gols, com o Eduardo Sacha, o toque por último do Gustavo Henrique, o zagueiro, e também com o Keno. O Galo agora ganha realmente moral para a sequência do retorno do Campeonato Brasileiro. Teve treinamento pela manhã, o famoso regenerativo, e os jogadores vão folgar nesta terça-feira. São Paulo mexeu a programação. A turma treinou hoje e amanhã é folga para começar mesmo para valer preparativos do jogo contra o Corinthians, que será no sábado, 7 da noite, lá na Arena Corinthians, a partir da próxima quarta-feira pela manhã. Vamos então às preocupações do time agora para o futuro. Jogadores que já estão servindo seleções. Hoje começa a data FIFA. O Savarino se apresentou em um hotel em São Paulo, local de concentração da seleção da Venezuela, que vai enfrentar o Brasil no Morumbi sexta-feira. O Savarino deu sorte, teve uma viagem para sábado, lesão muscular, não dá tempo de se recuperar. E o Alan Franco também são 2 jogadores importantes ali no meio campo. O Natan teve um edema na coxa. O Natan não está vetado. Vai depender muito da recuperação dele durante a semana. Por outro lado, o Sampaoli ganha o Eduardo Vargas. Vargas que deu uma entrevista à TV Galo, já se apresentando ao torcedor atleticano. Vamos ouvir um pouquinho aí do novo camisa 10. O Galo que não tinha esse número tão famoso, né? Todo mundo quer saber quem que é o 10 do time. Agora vai ser o chileno Vargas. Desde a saída do Casares, a camisa estava sem nenhum dono. E o Casares esse ano não jogou pelo Atlético. Por isso, agora, o novo camisa 10, o Eduardo Vargas. Vamos ouvir um pouquinho dele aí. Hoy, muito obrigado. A verdad, estoy muy contento de vestir esta camisa do Atlético. Estou ansioso já por entrar no campo. Poder trabalhar com o Sampaoli de novo foi uma das coisas que motivou você a estar vindo aí? Sim, eu falei com ele. Ele me motivou muito na conversação que a gente tivemos juntos e isso. Estou muito contente de estar aqui com ele. E vou dar o melhor de mim. Para quem ainda não viu o Vargas jogar, fala um pouco de como é o seu futebol, como você atua. É um 9 clássico. Às vezes baixo um pouco para a metade do campo a pegar a bola, mas sempre estou ali na área para tentar fazer gol. Deixa agora então um recado para a torcida atleticana, está ansiosa para te ver em campo. Estou muito contente de estar aqui, vou dar o melhor de mim e nada, espero fazer muito gol por aqui com essa camisa. Aqui é Galo. Beleza, o Eduardo Vargas, que sabe falar um pouquinho português, jogou no Grêmio e vem do Tigres do México, assinou o contrato até o fim de dezembro de 2022 pelo Atlético. E aí ficou a grande pergunta, né? Hoje é o último dia da janela de transferências. O Vargas, documentação dele já foi enviada à CBF, então o Galo já está no prazo. Mesmo não aparecendo no bid da CBF nesta segunda-feira, não tem problema. A documentação está no sistema da FIFA e mesmo que sair no bid durante essa semana agora, sem problema nenhum, o Vargas vai poder jogar pelo Atlético normalmente e já estrear contra o Corinthians na próxima rodada. Agora passando para a questão política no clube. Já foi divulgada a situação da eleição no Atlético, né, para os conselheiros. Foi publicado hoje no jornal Estado de Minas a reunião, convocação aos conselheiros para o dia 11 de dezembro, uma sexta-feira, no Clube Labareda, por conta da determinação da Secretaria Municipal de Saúde devido à pandemia. Então está marcado, a eleição no Atlético, dia 11 de dezembro de 2020. E as chapas poderão ser inscritas até o próximo dia 26
de novembro. E no dia 30 de novembro tem uma reunião ordinária para aprovação dos custos do Atlético, né? O orçamento 2021 também, essa eleição no dia 30 de novembro no Clube Labareda. Emanuel. Ok. Ainda vamos falar um pouco mais do Atlético na conversa com os comentaristas daqui a pouco na Itatiaia, mas para quem não prestou muita atenção, eu gostei da frase em que o Vargas disse o seguinte, que ele é centroavante clássico. O que é centroavante clássico? Aquele que faz gol, que joga lá na área. Esse é o conceito que a gente tem sobre centroavante. Mas ele deixou também uma mensagem de que ele volta para buscar a bola, para provocar as jogadas para outros atacantes também. O Vargas não é grande conhecido do futebol brasileiro, embora tenha passado pelo Grêmio, mas a passagem pela seleção chilena, o título ganho com a seleção chilena, isso deixou a impressão muito boa. Tomara que dê certo no Atlético. 6h37. Em seguida, a conversa com os comentaristas. Na Ávila você compra sua moto financiada em até 48 vezes ou parcelada no cartão em até 24 vezes e sem entrada. Ávila Motos em BH, Lagoa Santa e nas redes sociais. WhatsApp 31 987850433. Invista em bases sólidas para o seu futuro. A Dom Helder e a Engie estão com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de Direito, Direito Integral, Engenharia Civil e Ciência da Computação. Conceito máximo no MEC, ensino personalizado e todas as ferramentas necessárias para impulsionar a sua carreira. Inscreva-se agora na redação online ou utilize a nota do Enem. Vagas também para obtenção de novo título ou transferência. Vem para Dom Helder e Engie. Sim, nós somos pra você. A maior do Brasil pode conferir. Rede Construir. Na hora de pôr a mão na massa, não esqueça da Rede Construir. Nossas lojas têm sempre os melhores produtos e a melhor qualidade para você. E por falar em produto de qualidade, a Argamassa é BR Massa. Acesse nosso site e confira a loja mais próxima de você. www.redeconstruirbh.com.br. Rede Construir e BR Massa, a única que uniu preço e qualidade. Você vai cumprir. Rede Construir, a maior do Brasil, perto de você. Os 3 times no top do Campeonato Brasileiro têm técnicos ou tinham técnicos estrangeiros. O Internacional, o Flamengo e o Atlético. 2 candidatos diretos nesta segunda-feira acabam de perder ou demitir os seus treinadores. Perder deve ser a palavra mais certa para falar sobre a saída do Cudê, do Internacional. Ele preferiu deixar o Internacional, fez algumas críticas ao não atendimento de reforços da diretoria. O Cudê está indo para o Celta de Vigo da Espanha. E o Domi, o técnico do Flamengo, depois de 2 goleadas, uma para o São Paulo, outra para o Atlético ontem, e pela maneira como o time se comportou mal tecnicamente em campo, o Flamengo não teve mais paciência e acabou demitindo o Domi. O Flamengo, nesse momento, ainda não sinalizou quem assumiria o time a partir de agora no Campeonato Brasileiro. Isso é bom ou ruim para o Atlético candidato? O Atlético fica com o Sampaoli. Vamos chamar os comentaristas da Itatiaia, o Léo Figueiredo e o Alexandre Simões, falando sobre esse momento. E também hoje tem jogo importante do Cruzeiro. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos. Pois é, para o Galo, eu sinceramente acho que uma notícia é boa, a outra não. Eu acho que a saída do Cudê e a provável contratação do Abel Braga pelo Internacional, eu não vejo um futuro muito brilhante para o Inter, não. Isso, com todo respeito ao Abel, a história que ele tem no futebol brasileiro, a história que ele tem com o Inter, mas os últimos trabalhos do Abel Braga foram muito ruins. E mostra que o Internacional não procura, não tem um perfil de futebol, porque o Abel é muito diferente, tem um método de trabalho muito diferente do Eduardo Cudê.
essa notícia pode ser boa para o Galo, pode ser boa para o América, inclusive, porque na quarta-feira tem o Internacional contra o América. A troca no Flamengo, que também é provável, se o Rogério Ceni deixar o Fortaleza para ser treinador do Flamengo, eu acredito que o Flamengo pode ter um up, sim. Acho a demissão do Domi muito na conta da diretoria, tanto a escolha dele quanto a demissão. É importante salientar, Flamengo tomou de 4-1 para o São Paulo, mas o Volpi pegou 2 pênaltis. Flamengo tomou de 4 para o Atlético, mas o Flamengo tentou jogar o tempo todo. O Everson fez 2 defesas fantásticas. A defesa do Atlético e o Galo fez um grande jogo. Então o Flamengo não tomou de 4 para o time da esquina, não. O Flamengo tomou de 4 para um grande time, assim como ele no Campeonato Brasileiro. Então, a troca Domenech por Rogério Ceni para o Flamengo, eu acho que é muito boa. Rogério Ceni tem se mostrado um bom treinador no Fortaleza, passagem dele pelo Cruzeiro fulminante e atrapalhada, né? Não mostrou nada, mas nada também que possa condená-lo, o trabalho dele. Acho que o Flamengo pode melhorar com o Rogério. Já o Domenech, tenho minhas dúvidas até onde ele levaria esse time do Flamengo. O Internacional, Alexandre Simões, eu, com toda a sinceridade, não consigo entender como o Inter foi tão ousado e com um projeto tão bem planejado com o Eduardo Cudê, que deixa o clube, o Internacional não é culpa do Inter, o Cudê querer treinar um time na Europa, mas mudar o perfil do treinador completamente, Simões. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Emanuel. Boa noite aos ouvintes. E é interessante, né, porque a gente viveu nesse final de semana apenas a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, de 38. E 13 clubes já trocaram de treinador, por um motivo ou por outro. E a gente pode ter 14 se for concretizada a ida do Rogério Ceni para o Flamengo. Então, quer dizer, só o Atlético, o São Paulo, o Fluminense e o Grêmio, nesses que estão na briga, o Santos, o Fortaleza e o Ceará, não trocaram de treinador. Quer dizer, isso diz muito sobre o futebol brasileiro, mas eu acho que em especial sobre uma temporada marcada pela pandemia. Então, o tempo, o calendário foi totalmente adaptado à nova realidade e o trabalho dos treinadores, ele foi diretamente afetado por isso. Em alguns casos, positivamente, como é o Sampaoli. Por mais que o Atlético tenha vivido um período de instabilidade nesse Brasileirão e diante do Flamengo quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória, mas o Atlético tem uma maneira de jogar. E ontem, Simões, participando, né, com os ouvintes, mandando pra gente no seu nome e seu bairro, o time do Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Atlético tem. O Atlético pode ter um time até mais promissor que o Flamengo. O Zaratio pode se transformar num grande jogador, o Savarino crescer. O Atlético tem um time jovem, fez investimentos, a maioria deles em jogadores mais jovens, para faturar também lá na frente. O Flamengo não, o Flamengo contratou certezas. O Flamengo contratou Gabigol, contratou Bruno Henrique, Vitinho, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Só que o craque do Atlético tá no banco. Pô, ele não vai acertar todos os jogos. É normal que alguns torcedores questionem, é normal que a gente questione um jogo do Atlético dar errado, mas seria uma sacanagem questionar que ele é bom, porque o time joga diferente. O Atlético ontem deu uma aula, e não é porque fez 4-0, não. O Atlético não tomou gol do Flamengo. Porque fazer gol no Flamengo todo mundo tá fazendo, né? Segunda defesa mais vazada. Mas o Atlético não tomou gol, ele mudou o esquema, ele jogou com 3 zagueiros, e isso funcionou perfeitamente. Então, que bom para o Atlético que o Sampaoli permanece. Sim, Léo, e eu percebi uma questão também que eu acho que é muito importante e talvez possa provocar um amadurecimento do Atlético e do Sampaoli para esse segundo turno de Campeonato Brasileiro, que sempre é muito mais duro, porque os clubes já têm os seus objetivos definidos e as partidas são sempre decisivas. O que acontece? O Sampaoli saiu do jogo contra o Palmeiras reclamando que o Palmeiras jogou no contra-ataque. E o Atlético, diante do Flamengo, teve um contra-ataque mortal. Exatamente. E com 8 minutos, já tinha praticamente decidido a partida. Você abre 2-0 num clássico, é muita diferença, né? E aí, o que acontece? Devolve ao Atlético um aspecto muito positivo que ele teve com aquela vitória de 1-0 no Maracanã na primeira rodada, que é o psicológico. O técnico, o tático, isso é o mais importante no futebol, mas o psicológico é muito importante também. Ele dá confiança. O Atlético tem grandes desafios pela frente agora, embora no meio deles tenha um jogo em casa com o Atlético do Paraná, que é o jogo atrasado, mas o Corinthians
brigando contra rebaixamento aí, é um jogo sempre difícil lá, depois o Ceará no Castelão, no meio tem o Atlético do Paraná, então eu acho que a confiança é o principal que essa goleada sobre o Flamengo devolve ao Atlético, e devolve num momento muito importante. Por quê? Porque os dois adversários principais que ele tinha na briga pelo título, e se a gente for pegar isso logo, desde da metade do turno, o Inter desde o início, mas o Flamengo mais da metade, o Internacional e o Flamengo estão passando por crises, e não há como negar. O Flamengo vive uma crise e o Internacional outra, com a saída do Cudê. E o Atlético passa a ter confiança no momento em que podem surgir novos adversários, como o Palmeiras, São Paulo, como o Grêmio. Então, o foco do Atlético pode mudar e ele pode ter concorrentes que estão vivendo o quê? Um momento de ascensão no Campeonato Brasileiro. E para ele é muito importante ter essa recuperação psicológica para poder encarar, de repente, uma nova batalha contra outros rivais na briga pela taça. E uma informação importante no Galo é que o Vargas já está no bid. Tá me mandando aqui o Cláudio Rezende. Por falar em confiança, Emanuel e Alexandre Simões, já mudando aqui o rumo da conversa para o jogo do Cruzeiro hoje contra o Guarani, a gente pode usar a mesma questão. O treinador, a confiança. O Filipão não está tido e havido como um grande treinador tecnicamente, taticamente falando, nesse momento. Mas o Filipão tem uma história absurda no futebol. E o Filipão estava meio que esquecido, né? Depois do título com o Palmeiras e tudo, o Filipão já passou dos 70, acho que agora já ganhou tudo, já tem dinheiro demais. Ele aceita pegar o Cruzeiro no pior momento da história do Cruzeiro. E ele chega com os pés no chão, dando uma aula de humildade, dando confiança para o time, que ainda tem que evoluir, mas que em 12 pontos ganha 10, Simões. Esse time não estava ganhando nem treino coletivo. Pois é, Léo, e é interessante pelo seguinte, né? Eu até falava isso com o Bahia ontem, e ele é muito mais capacitado